Bom dia a todos, né? Antes de começar, eu sempre gosto de fazer uma pequena prece, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos, pegando o gancho dessa maravilhosa vibração que foi feita aqui hoje. Nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, por termos conseguido chegar até aqui. Agradecer a Deus por nos colocar nossos anjos guardiões, nos protegendo e nos amparando, nos dando todo o suporte e a sustentação necessária para que a gente possa conseguir trilhar o nosso caminho nessa vida, neste planeta tão difícil, mas que é uma bênção com todas as dificuldades. Que Deus nos abençoe a todos, que nós possamos seguir uma jornada bonita no dia de hoje. Que assim seja. Bom, vamos lá, né? Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Muito bom. Então, né, como a Natália falou no começo, né? Alguém aqui não acredita que nós somos influenciados por espíritos? Quem acredita? Pode levantar o braço, isso. Tá bom. Então, né, essa era uma questão, né, que o nosso querido Kardec, né, colocou muito para nós, né, e todos nós, né, no dia a dia, a gente precisa sempre entender que nós não estamos sozinhos, né? Nós não estamos sós. Então o Kardec, né, ele pergunta aos espíritos, né, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, assim, a resposta dessa questão foi que me chamou bastante atenção e chega a ser até assustador, não é? Quando ele fala assim, ó, mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Olha só, eu falei assim, né? Eu fiquei pensando, Neuza, eu falei, caramba, esse foi um impacto para mim quando eu comecei a estudar essa parte dessa questão, porque ele fala assim, ó, com frequência eles vos dirigem. Aí você fica pensando assim, peraí, o que os espíritos estão querendo dizer para nós? Que nós não temos livre-arbítrio, não temos, né, não sabemos nos conduzir sozinhos, né? E não é bem isso, né, que a questão quer dizer, não é? Ela busca trazer, os espíritos buscam trazer uma questão muito mais profunda para nós, né? Para que nós, né, pensemos, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí, né, tem essas questões, elas fazem parte da segunda parte do Livro dos Espíritos, né, falando sobre a influência oculta dos espíritos em nossas vidas. Então tem uma sequência, né, e ele pergunta de novo assim, né, de par com os pensamentos que são próprios nossos, outros haverá que nos sejam sugeridos? Aí os espíritos respondem, né, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos que vos acodem há um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos pensamentos. Daí a incerteza em que vos vedes é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. E aí a gente fica pensando assim, né? Puxa vida, realmente, né? No dia a dia, a gente, muitas vezes, se vê numa situação dessa, de os pensamentos estarem sempre combatendo uns com os outros. Não é? E o que a gente faz com isso? Primeiro que a gente não presta muita atenção, né? Até porque, né, a vida corrida faz com que a gente, né, não pare para pensar nessas colocações, nessas questões. Não é? E os espíritos vêm trazer isso para nós, né? Por isso que eu digo que o Livro dos Espíritos é um livro que
A gente não pode só ler o livro, a gente precisa estudar ele a fundo. Porque as respostas que os Espíritos trazem para nós são um roteiro para que a gente siga o caminho da maneira correta. E aí tem a questão 461, né? Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? E aí é aquela questão de começar a prestar atenção nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, né? Então ele fala assim, ó, quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que o acodam em primeiro lugar. Essa questão aqui me lembrei muito de você, Neuza. Nas aulas, você sempre falava para a gente, né? Gente, quando você acorda, o primeiro pensamento é seu. Não é? E quando a gente pensa, o primeiro pensamento é seu, né? Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, como já disse. Mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. E aqui chega a palavra-chave, eu acho que de toda a nossa vida. Responsabilidade. Porque assim, nós sabemos quando estamos fazendo algo ruim e sabemos quando fazemos algo bom. Sabemos distinguir isso, porque isso já está na nossa consciência. O nosso juiz interno, ele nos cobra o tempo todo. Daí entra aquela questão anterior, em que a gente combate muito os nossos pensamentos. Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Como que eu vou resolver essa questão? Então, os Espíritos nos trazem essas pérolas para que a gente possa refletir sempre muito mais de nós do que do outro. E nós temos uma mania muito grande de prestar muita atenção no que o outro faz e esquecer do que a gente faz, né? E a gente sempre é o certinho, o legal, o perfeito, e o outro está cheio de defeitos. Então, olha aqui, ó, se você toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, quanto mais também conhecimento, mais responsabilidade também. Aí ele pergunta na questão 464, né? Como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Olha só, estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Olha, voltando à palavra responsabilidade. Porque compete-vos discernir, compete a nós saber distinguir o que é bom e o que é mal. O que um espírito bom vai falar para você? Ele vai estar sempre trazendo algo que ajude não só a você, como aos outros. O teor, né, da conversa de um espírito bom, ele nunca vai falar mal de alguém, ele nunca vai aconselhar alguém a fazer algo que não seja, né, da lei divina, da lei de Deus e da lei do Cristo. Então, fica pensando nesta base, fica mais fácil entender. Não é? Saber distinguir pensamento bom do pensamento ruim. Principalmente, os espíritos maus, eles têm uma mania terrível, né? De falar o mal de alguém para você. Então, às vezes, como nós estamos numa casa espírita, né, vem algumas comunicações. Vem comunicações em psicografia, por exemplo. E aí, na psicografia de um espírito evoluído, espírito de luz, jamais ele vai estar falando mal de alguém
elogiando demais alguém, ele vai estar sempre trazendo uma questão para que a gente reflita, para que a gente pense, para tomar a melhor decisão. Ou muitas vezes vem para te consolar de alguma forma. Os espíritos brincalhões ou zombeteiros, né, eles acabam tentando confundir a sua mente, né, se fazendo muitas vezes passar por espíritos evoluídos, né, utilizando nomes de espíritos já famosos e consagrados, né, como espíritos evoluídos. Mas aí, onde pega? No teor, nas entrelinhas da conversa, não é? Sempre eles vão escorregar em alguma coisa, porque ele quer te confundir. E sempre vai estar lá alguma coisa que o espírito ele vai se entregar, vai acabar se entregando. Falando alguma coisa de alguém, falando mal de alguém, dizendo que alguém está fazendo alguma coisa para você. Né? O espírito evoluído não conversa, não diz esse tipo de coisa. Né? Então, compete-vos a nós discernir. Então, eu acredito que quando a gente começar realmente a nos perceber, né, espíritos que estamos aqui para poder evoluir, nós vamos perceber com mais facilidade essas nuances. E quando eu falo também espírito, não é só o espírito desencarnado também, né? Porque nós somos espíritos encarnados. Então, nós temos também essa, né, sinergia entre nós, né? E muitas vezes somos influenciados, deixamos nos influenciar por muitas coisas que outros de fora vêm falar. Aqui tem o rapaz, né, estudando ali, né, um espírito de luz ali, né, junto com ele, né. Então, eu estava vendo essa foto e eu estava lembrando de um fato que aconteceu, acho que foi na semana passada, né. Como os espíritos bons também influenciam em nossas vidas, não são só os maus, né. O problema é que a gente, né, dá muito mais abertura para o negativo do que para o positivo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o rapaz está ali, né, numa leitura edificante. Isso atrai os bons espíritos. Né? Então, eu estava lembrando da questão que eu ia falar para vocês, que eu ouvi, né, na televisão. Uma mulher, uma criança, né, se engasgou, né, a filhinha dela se engasgou, e ela fez, né, os procedimentos que costumam nos orientar, né, e ela não conseguiu. E aí ela desceu pelo elevador, né, desesperadamente, né, e aí o elevador parou no segundo andar. Quando o elevador parou no segundo andar, abriu, quem que estava lá? Um policial, um sargento da polícia. E ele sabia fazer a técnica, porque ela estava desesperada que ela não conseguiu fazer a técnica. Aí eu fiquei pensando, qual a probabilidade de, naquele exato momento, estar ali uma pessoa que saiba fazer aquele tipo de procedimento que aquela criança estava precisando? Aí eu cheguei à conclusão assim, né? Eu falei, nossa, essa família deve orar muito, deve ser uma família de muita oração, de muita prece, de muito amor, para ter aquele anjo guardião ali, naquele momento. Né? Porque é uma probabilidade muito maluca, né? De você pensar assim, caramba, como que pode, né? Justamente o policial. E até o policial falou que ele tinha feito já outras, né? Algumas semanas atrás ele tinha feito esse tipo de procedimento na criança. Eu achei isso fantástico, né? Isso que nos dá muito alento, né? Porque muitas vezes a gente pensa que nós estamos desamparados, né? Pelos bons espíritos, pelo mundo que a gente está vivendo, né? Por essas guerras que estão acontecendo, por tudo que está acontecendo no mundo. Né? E as mídias também não ajudam muito, né? Elas acabam colaborando para que se dissemine cada vez mais algo que fica parecendo que só existe o mal. Tá certo que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Que ainda é dominado pelo mal. Mas nós temos o alento e o acalento dos espíritos de luz para conosco. E aí tem essa questão aqui que me lembra muito, né,
muita coisa que a gente tem mania, não é, a gente tem uma mania danada de querer cobrar Deus, né? Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Olha, porque a gente vê muito nos noticiários, quando acontece algum crime, alguma coisa, eles falam assim, ó, uma voz falou para mim para que eu fizesse isso, fizesse aquilo, de mal. Né? Aí os espíritos respondem o seguinte, ó, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, quando você é sugerido a fazer algo de mal, não é? O quão perdido eu estou? O quão fora do rumo eu estou? Então, isso é uma prova, está te provando. Da mesma forma como você tem provas dentro mesmo da sua família. Espíritos encarnados dentro da sua casa que são pessoas difíceis. E nós também, que somos muitas vezes difíceis para os outros. Então, os espíritos aqui trazem essa luz para a gente, para que a gente não... Deus, ele é justo e bom. Ele sempre vai ter a justiça e a bondade. Deus nos deu o planeta Terra para que nós pudéssemos nos desenvolver. Nos colocou aqui para que a gente se desenvolva, né? Para que a gente possa evoluir. Aí eles falam assim, né? Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. E essa frase é interessante, né? Como espírito que és. Porque a gente sempre está achando que a gente é a carne. E nós não somos a carne, nós somos um espírito vivendo uma experiência na carne, para que a gente possa evoluir. Não é? Então ele fala, como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegarem ao bem. Não que necessariamente todo mundo tenha que passar pela fieira do mal, como o próprio Evangelho já fala. Mas aí eu volto de novo naquela primeira palavra, e a palavra-chave, a responsabilidade. É responsabilidade nossa, como foi falado do discernimento, a gente saber distinguir o que é melhor para nós e o que não é bom para nós. Né? Aí a nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Esses são os espíritos de luz falando. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Da mesma forma, o contrário. Então, assim, os espíritos de luz estão aqui para que a gente possa, não é, entrar em conexão com eles. Né? Quantos de nós, hoje, quando acordamos, chamamos o nosso anjo guardião? Quantos de nós aqui lembramos de elevar o nosso pensamento? Eu digo principalmente quando a gente acorda, porque você vai enfrentar um dia, você vai encontrar pessoas difíceis, você vai encontrar gente difícil no seu trabalho, muitas vezes já dentro de casa mesmo. Então, quantos de nós nos voltamos para os pensamentos positivos e para os espíritos que nos auxiliam para o caminho reto e o caminho do bem? Então, é uma reflexão, né, que fica para nós. Né? Desde que sobre ti, já falei essa parte, só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te a praticar o mal. Se fores propenso olha isso, se forem propensos ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos, a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se para te influenciarem para o bem, o que estabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Olha isso, a responsabilidade. Trazer para a gente a responsabilidade. Sabe, matar no peito mesmo, bater a bola no peito mesmo e falar assim, não, é comigo mesmo, Senhor. Não é? Falar para Jesus assim, ó, eu estou contigo. Não é? E a gente começar a mudar essa vibração. A gente mudando essa vibração intimamente, cada um de nós,
automaticamente as coisas à nossa volta vão melhorar. Porque muitas vezes o que falta para a gente é a forma de olhar para as coisas. De que forma que nós estamos olhando para as coisas, né? No momento em que a gente fala que por que Deus permite isso, por que Deus permite aquilo? Por quê? Porque nós somos rebeldes. E Ele deixa a nossa responsabilidade para que a gente possa sair daquela situação difícil. Entendeu? Aí, tem aí o Kardec, né? Ele faz um comentário, né? Que acima são os espíritos falando, e embaixo é o Kardec. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que exercem sobre nós. Viu como a responsabilidade está sempre nos cercando, nos chamando para que a gente assuma ela? Né, aqui, essa passagem tem no livro Lázaro Redivivo, né? É o capítulo 30, Intercâmbio. E ele fala sobre os escritores, né? Os escritores que são inspirados pela espiritualidade, muitas vezes, tanto do bem como do mal também. Aí ele coloca assim, muito engraçado, né? O irmão X, que é o Humberto de Campos, né? Ele fala: cada criatura tem as companhias espirituais que lhe influenciam a vida. Afirmavam os antigos: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Atualmente, com os novos conhecimentos que felicitam os homens, poderiam dizer: dize-me o que fazes e dir-te-ei com quem andas. Então, mais uma vez, volta de novo, né, a responsabilidade, né? Ele fala assim: diz o que você faz, olha o que você faz, e eu vou dizer quais os espíritos que estão te acompanhando. Que tipo de vibração que você está atraindo? Que tipo de vibração que está te acompanhando, que você está atraindo? Então, é um convite, mais uma vez, para que a gente preste bastante atenção em nossas atitudes, e não nas atitudes dos outros. Então, assim, sempre volta a palavra responsabilidade, para que a gente possa se tornar até mesmo mais solidários, né? Tenha responsabilidade, trazendo a solidariedade junto para ajudar as pessoas. E só assim nós vamos conseguir ser livres. Livres, que eu falo, desses tipos de pensamentos negativos. Porque quando você estiver alinhado com os espíritos de luz, você vai se sentir completamente livre para você fazer as coisas que você tem que fazer, que Deus nos colocou aqui para fazer. Aqui, ó, as pessoas que podem nos acompanhar, né? Porque os espíritos nada mais são do que pessoas sem o corpo de carne. Né? Aqui eles utilizam alguns vícios, né? A questão do cigarro, da bebida, né? Dos pensamentos negativos. A gente prestar muita atenção em ideias fixas. Quando você está com um pensamento muito fixo e negativo, com certeza você está sendo intuído está acompanhando você espíritos de baixa vibração. Né? Então, assim, esses ambientes, eles acabam atraindo realmente, né? Acabam atraindo esses espíritos que se afinizam com isso. Porque quando se desencarna, né, pelo estudo que a gente faz, as obras e tudo, você não muda a sua vibração. Se você morreu aqui agora, desencarnou. Se você era fofoqueiro, você vai continuar fofoqueiro do outro lado. Se você era um alcoólatra inverterado, você vai procurar se afinizar com aqueles espíritos que também se afinizam com isso. E quando eles chegam próximos das pessoas, é para poder sugar a energia da bebida. E estou usando a bebida aqui, mas você pode utilizar isso para qualquer
qualquer outra colocação, sexo, jogos, todo tipo de vício. Tem alguma coisa atrelado ali que acaba induzindo você a fazer mais. Então, se é um problema já de ordem emocional sua, você vai acabar angariando, né, essas companhias. Você vai atrair essas companhias. Então, a gente tem que ter muito a noção, né, de saber que isso existe e é real. Porque a gente, muitas vezes, tem na família um problema, né, de pessoa com vício de drogas, de bebida, de jogo. Né? Então, a gente precisa começar a prestar mais atenção, né, e vigiar bastante sobre isso. E aqui no livro Roteiro, esse é o livro do Emmanuel, né? Ele fala sobre uma mudança, né, de paradigma, de forma de pensamento. Aí ele fala assim, ó, as bases de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e encarnados repousam na mente. Não obstante, as possibilidades de fenômenos naturais no campo da matéria densa, aqui, levados a efeito por entidades menos evoluídas ou extremamente consagradas à caridade sacrificial. Aqui ele já está fazendo, né, um paralelo sobre, né, essa questão dos espíritos negativos e dos espíritos de luz. De qualquer modo, porém, é no mundo mental que se processa a gênese, o começo de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Daí procede a necessidade de renovação idealística. Eu gostei desse termo dele, bonito, né? Renovação idealística. De estudo de bondade operante e da fé ativa, se pretendemos conservar o contato com os espíritos de grande luz. O que é essa renovação idealística que ele fala? É a gente começar a pensar assim, quais os ideais que eu quero para a minha vida? Será que os ideais que eu estou vivendo hoje, realmente, será que é isso que eu quero? Será que isso está me fazendo seguir no caminho do Cristo? Será que essa forma de pensar e de agir, eu não preciso mudar isso? Eu acredito que uma boa parcela das pessoas no planeta estão precisando disso. E eu me coloco também nisso aqui também. Eu me coloco em primeiro lugar até. Até porque a palestra veio para mim, né? Não é? Então, assim, quais os ideais? Eu me peguei pensando, depois, vendo essa frase do Emmanuel, eu fiquei pensando, poxa vida, realmente, né? Quais os ideais, né? Tá legal, tá, estou lá na casa espírita, tá, beleza, legal. Mas é só isso? É só lá dentro que eu tenho que ser legal? E aqui fora? E na minha casa? Como que eu estou tratando os meus próximos, mais próximos? Então, é uma reflexão para que a gente possa mudar, como ele fala. Ó. Estudo, bondade operante, o estudo. O estudo, não é porque nós estamos numa casa espírita, que eu sou espírita também, não é puxando só a sardinha para o nosso lado, mas o espiritismo, olha só para essas obras, só essas pequenas coisas que eu trouxe aqui hoje, que são roteiros para a gente abrir a nossa percepção de um mundo que é muito maior do que o mundo, a forma de vida com que nós estamos levando. Porque eu me peguei nisso e falei assim, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que é isso mesmo? Será que é o correto que eu estou fazendo? Então, eu acho que esse é o questionamento para todos nós. Né? O que nós estamos fazendo? Aí ele coloca, né, nesse mesmo... Eu peguei só alguns trechos, é um capítulo fascinante. Quando vocês puderem ler, vejam, viu? É Roteiro do Emmanuel. A fim de atingirmos tão alto objetivo, o alto objetivo aqui é entrar em contato com os espíritos de luz. É indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental, no infinito bem, e segui-lo sem recuar. Por que ele fala seguir sem recuar? Porque a gente sabe que fazer o bem,
no mundo de provas e expiações, em que o mal ainda predomina, você vai bater de frente com um monte de coisa. Então, por que a gente tem que estar sempre blindado com os nossos espíritos de luz que estão próximos de nós, nossos anjos guardiões? Para que a gente consiga enfrentar esse mundo e ser exemplo para a mudança à sua volta. Eu não vou mudar você, eu não vou mudar o seu Luiz, eu não vou mudar a Neuza. Mas, nós convivendo juntos, e eu mudando a minha forma de agir para o bem, esse exemplo, como diz o Paulo, arrasta. Né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, é mais uma questão para a gente pensar na nossa responsabilidade. Nosso êxito ou fracasso dependem da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. E aí entra aquela questão, né, da renovação de ideais. Então, aonde que eu quero chegar? Primeira coisa, o roteiro é o Cristo. Jesus é o nosso caminho. É o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo diz. É o nosso modelo e guia, que até mesmo no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né, qual o modelo mais puro, mais que a gente tenha que seguir, melhor. Aí eles só falam assim, Jesus. Então, que nós possamos seguir Jesus realmente, né, de forma correta, né? E aí, né, falando no mestre, né, aqui ele fala sobre, em Mateus, né, no capítulo 12, de versículos 43 e 45, Jesus descreve, né, uma situação pessoal da qual o espírito imundo foi expulso, mas que não foi ocupada por algo bom, a casa mental que ele fala aqui. O que ele quer dizer aqui é nossa casa mental, não é bem uma casa. Esses espíritos foram expulsos, né, maus, e a casa estava limpa, bonitinha na hora que ele voltou. Só que ela não tinha nada dentro. Então, o que ele quer dizer aqui é a nossa casa mental. E aí volta naquela outra questão que ele fala que tudo está na mente, o Emmanuel fala. Então, assim, que a gente possa preencher a nossa mente com as melhores coisas. E a gente tem o roteiro, que é o Evangelho do Cristo, que é Jesus, a forma como ele se portou aqui na Terra. E ele veio justamente para mostrar que era possível, aqui na Terra, sermos como ele. E ele fala, né? Sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Mas nós precisamos, para chegar nesse ponto, nós precisamos começar a fazer o nosso pequeno trabalho de formiguinha, não é? Tirando de dentro de nós as sujeiras, não é? Tirando de dentro de nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, sabe, a intolerância, né? Aquela sensação de tudo que se passa eu primeiro, né? O interesse pessoal. Nós precisamos deixar muito, às vezes, de lado o nosso interesse pessoal. Não nos anularmos, mas prestar bastante atenção mais o que está ao nosso redor. Em primeiro lugar, as nossas atitudes. E como que eu faço para mudar o meu ambiente para melhor? Eu acho que é isso que Jesus quer dizer nessa passagem aqui. E aí, para encerrar, né, Jesus, essa frase, né, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Quando ele fala que o espírito está pronto, é porque nós temos, como espíritos em evolução, a capacidade de aprender a cada dia. E o que nós precisamos? Como foi falado em todas as outras passagens aqui hoje, né? Que a gente precisa modificar a forma com que a gente vigia. Não é vigiar o vizinho, não é vigiar o que a Neuza está fazendo, não é vigiar o que o seu Luiz está fazendo. É vigiar o que eu estou fazendo e de que forma que eu estou fazendo e como eu faço para mudar esse tipo de vibração. E orar.
A oração é a nossa blindagem, é a nossa conexão com o alto. Entrar em silêncio, como Jesus também fala, fecha a porta do teu quarto, entra em silêncio e em silêncio fala com Deus, que Ele vai te ouvir. E você vai ouvir Deus. Naquelas situações mais difíceis em que nós estamos, nós precisamos sempre silêncio e abrir os ouvidos para ouvir Deus. Então, era essa reflexão, né? Já deu horário? Já deu. Então, é essa reflexão que eu queria, né, trazer para nós, porque o empoderamento nosso de espíritos em evolução, vivendo num mundo de carne, num mundo de material, que a gente possa conseguir passar por essas dificuldades com muito mais força, seguindo os passos desse mestre que veio nos trazer tanto amor. É isso. Muito obrigado.